Boa tarde a todos. Estou com o terceiro ano do curso técnico. Ok. Oi, alguém quer falar comigo? Estão vendo aí os slides ou ainda não estão? Vocês veem os slides e eu pela tela ou só veem os slides? Sim, Grace. Parece, sim. Parece você também. Parece você, os slides e a sala deles ainda. Tem 3 visualizações na tela. Ah, tá bom. Então a gente está tudo conectado, né, gente? Tudo bem, né? Hoje eu quero ouvir vocês, viu? Depois dessa primeira aula, eu vou querer ouvir vocês. Passar uma atividade para eu também ouvir vocês, que vocês só ficam me ouvindo, não querem falar comigo, aí eu tenho que obrigar vocês, não é? A falar comigo. Tudo bem, né? Então vamos lá para a aula de hoje? Vamos falar sobre os segmentos dentro da porteira, né? Falamos ontem sobre a pecuária, né? O que é que se pretende do manejo, né? Alimentação, cuidado, né? E hoje a gente vai falar um pouco dentro da porteira dos coeficientes da agricultura, né? A gente já estudou bastante de agricultura esse trimestre, né? Falamos das fenologias, as fases fenológicas, vimos várias culturas, né? E então a gente está ok sobre dentro da porteira em relação à agricultura. Mas a gente vai ver agora os coeficientes, né? Os coeficientes que são utilizados para a agricultura. Vamos lá. Então, ainda estamos dentro da porteira, em breve sairemos, né? Já estudamos antes da porteira, vimos a parte de insumos, medicamentos veterinários, toda a parte dos sementes agrícolas, toda essa parte inicial, né, de insumo, e estamos agora dentro da porteira, a parte de produtividade. Então, ontem vimos pecuária e hoje estamos vendo os índices da agricultura, né? Então, vamos ver, deixa eu pegar aqui o laser. Toda hora eu tenho que achar esse laser. Toda hora me perco no laser, deixa eu achar ele. Canetinha, é ela mesma. Agora, vocês veem isso aqui que eu estou marcando aqui na tela, não estão vendo? Ah, que bom. Então, vamos entender os segmentos dentro da porteira na parte agrícola e ver quais são os coeficientes utilizados na agricultura. Então, já sabem dos coeficientes na agricultura, gente? Já ouviram falar? Hein? Dos coeficientes utilizados na agricultura? Vocês têm ideia do que pode ser? Hã? O que vocês acham? Vocês viram os coeficientes ontem da pecuária, né? O que vocês acham que tem na agricultura? O que deve medir, né? Fico pensando, o que deve medir na agricultura? O que deve querer medir? Tem que medir alguma coisa, não? O que será que é? Né? Vamos ver aqui, então, na aula, né? Ah, então tá, gente. Então, esses coeficientes, gente, tanto na agricultura quanto na pecuária, vai desempenhar esse papel, né? Crucial, né? Para oferecer, gente, essa métrica, que é essa avaliação, né? Do processo, se está dando certo, o que está dando de errado, que a gente poder fazer as ações corretivas, né? No processo de produção, né? Tanto na pecuária quanto na agricultura. Então, a gente precisa explorar esses coeficientes, porque a gente tem que abordar a importância deles, né? E são coeficientes que vão dar para a gente parâmetros do que é que está dando certo e errado na nossa, né, no nosso cultivo que a gente está trabalhando, certo? Então, a gente vai estar avaliando essa produtividade, né, esse rendimento da cultura que a gente está trabalhando, né? E medir, né, por unidade de produção, né? E se sabe que na agricultura, assim como na pecuária, tem muita mecanização, né? Em relação à colheita, principalmente, né? E também para quando você vai fazer a plantação, né? Você tem a irrigação, então vocês têm muitos trabalhos máquinas, né? Em todo esse processo.
Então, a produtividade que a cultura vai gerar vai estar sendo, né, relacionada à eficiência do que a gente colocou, né, lá, da semente, de tudo, e se valeu a pena, se dá dando uma quantidade suficiente, se houve perdas por pragas, né, se houve perdas por falta de chuvas. Então, tudo isso a gente vai estar analisando, certo? Essa métrica de produtividade e rendimento. Então, os fatores de produção que vão indicar essa quantidade necessária, que é essa mão de obra, máquinas que vai realizar esse trabalho, né, agrícola. Então, essas métricas, né, esses fatores que são a mão de obra, né, os trabalhadores rurais que vão estar lá diretamente na fazenda, né, e as máquinas que vão ser utilizadas, né, para o cultivo, para o plantio, elas são importantes, né, no processo de custos e na eficiência do que vocês estão trabalhando nas culturas, tá? Então, já vimos, estamos carecas de saber, né? Meu Deus, já estamos aqui, ó. Tô careca já. Calva. Então, estamos aqui, vocês também estão ficando calvos, né? Dos ciclos das culturas, né? Falamos de tantas, né? Dos ciclos vegetativos, reprodutivos, maturação e colheita, né? Então, a gente compreendeu, né, essa duração de cada cultura tem essa duração do seu ciclo, né? Se é perene, né, se é anual. Então, a gente vai... e isso é que vai também estar relacionando a nossa produtividade, né? Então vai variar de acordo com a cultura que a gente vai estar trabalhando também. Certo? E vocês já ouviram falar em precocidade da cultura? Já ouviram falar? A gente falou ontem sobre precocidade, vocês lembram? A gente falou em quê? Você lembra do que a gente falou de precocidade? A gente falou da pecuária, não foi? Que a gente espera ter uma precocidade no animal para trazer o quê? Que eles possam ganhar peso mais rápido, né? Para eles conseguirem, tipo, quanto mais antes eles conseguirem ganhar peso e chegar ao peso ideal para o abate, né? O quanto antes eles conseguirem o quanto mais eles conseguirem também a questão do leite, né, da bovinocultura de leite, quantidade de leite. Então, quanto mais precoce que a fêmea, né, do gado, né, a fêmea, a vaca, consiga iniciar o processo reprodutor para produzir bezerros, né, é melhor para a produção pecuária. Então, na agricultura também se espera ter uma precocidade, né? Então, essa precocidade, gente, está relacionado ao tempo necessário para completar todos esses ciclos que a gente viu em fenologia, né? O ciclo vegetativo, as práticas agrícolas. Então, assim, quanto antes a gente conseguir que o alimento seja produzido, né? Tanto na pecuária, tanto na agricultura, é melhor para a produtividade, melhor para a lucratividade, né? Da cadeia. Então, essas culturas são precoces, muitas são tardias, né? E vai estar relacionada também ao ciclo delas, né? Então, esses tipos de cultura, gente, que vai determinar as decisões sobre o manejo, né? Os tipos culturais, né? E aí, esse produto que vocês vão gerar, né? Vão gerar pocã, vão gerar café, vão gerar soja, eles vão estar associados a uma tecnologia, as demandas que o consumidor precisa, né? Até porque a gente sabe que a gente tem que entregar, né? A gente está produzindo um alimento e tem que entregar de qualidade, porque temos um consumidor muito exigente, né? Então, eles são classificados seguindo padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores, né? Que vai impactar na comercialização, né? Não sei se vocês ouviram, a gente não falou ontem na pecuária, mas eu vou citar aqui. Vocês ouviram nas últimas 2 semanas, estão falando que a União Europeia, né, não está querendo mais receber as carnes de frango do Brasil, né? Então, por causa dos parâmetros que a gente tinha conversado, né? Os parâmetros dos níveis de antibióticos, né? Então, eles têm valores, eles têm normas, valores estabelecidos. Então, assim, se a gente não conseguir, como país, né, na produção avícola,
seguir os padrões e as normas, né? Eles vão deixar de comprar com a gente. Então, o consumidor, ele é exigente. E a gente tem que saber produzir para poder fazer com que o produto seja adequado, porque senão a gente vai perder. A gente vai perder mercado consumidor, né, gente? Então, é isso. É todo esse cuidado que a produtividade, tanto na agricultura quanto na pecuária, precisa ter, sabe? Então, tem que seguir esses padrões, tem que seguir as normas. E se não estiver, pode ter esse impacto na comercialização. A gente pode perder mercado internacional, né? Então, isso é um alerta para toda a produtividade, né, de frangos do Brasil está se adequando, né? Então, tem os insumos também, né? Em termos, e na agricultura ele é medido em quilos por hectare, né? Que vai ter essa aplicação, assim, dos insumos, né? De acordo com a cultura, né? E quais são os aditivos que eles vão utilizar para maximizar a produtividade, né? Então, o que é que vai precisar para a planta crescer mais rápido, desenvolver mais? Então, vamos conhecer os coeficientes? Vamos ver se vocês conhecem alguns aqui. A gente vai citar aqui, vamos ver se vocês conhecem esses coeficientes que são utilizados na agricultura, certo? Vamos ver se vocês conhecem alguns. Será que vocês conhecem? Será que vocês conhecem alguns? Hein? Já vou falar de alguns desses aí? Vamos falar. Então, tem o BRICS. Já vou falar de BRICS? BRICS, umidade, estágio de maturação, todos esses, gente, são coeficientes que a gente vai utilizar na agricultura. Vamos falar de cada um deles para a gente poder. Isso é da Tucão. Ai, deixa eu só. Do seu gesto. Da medida teórica. Então, os agricultores e os técnicos vão aplicar esses coeficientes na agricultura, né? Com base nessas métricas para otimizar essa produção e reduzir os custos, para atender essas exigências mercadológicas. Só um minutinho aqui. Vou voltar aqui para ver aqui. Tá. Deixa eu ver se vai agora. Certo. Tá, vamos falar um pouco sobre esses parâmetros para a gente poder fazer a atividade que a gente vai fazer hoje sobre a agricultura e a pecuária, né? A gente conhecer esses parâmetros. Pensei que eu tinha colocado outro slide dos parâmetros, mas não tá. Não tá aqui. Tá, não tá, mas eu vou falar, tá? Eu pensei que tava, mas não tá. Então, vamos falar sobre esses coeficientes. Eu pensei que eu tinha colocado os outros slides aqui, mas parece que não tá nesses slides. Tá bom. Vamos falar sobre, né? Então, o BRIC, gente, esse daqui, deixa eu ver se eu consigo. Tinta temporária, né? Esse daqui é o primeiro que a gente vai falar, tá? Dos coeficientes. Então, ele é chamado dos sólidos solúveis, né? A quantidade de, tipo assim, da parte sólida que a gente tem no alimento, né? Quanto de sólido e quanto de líquido. Então, a gente separa os sólidos solúveis. Ah, ele saiu de novo. Ah, droga, não tá ficando. Deixa pra lá. Tá, então é isso. O BRICS são os sólidos solúveis. O POL, gente, a gente fala sobre a sacarose, né? Que tem a quantidade de açúcares, né? O ART não tá ficando, não fica. Né? O ART é a parte de açúcares redutores. A gente também trabalha muito com umidade, né? Na parte de agricultura. E o estágio de maturação, né? Que a gente trabalha tudo
na fenologia, né? Que a gente mais faz lá na fenologia, né? A gente vai acompanhando os estágios, né? Estágios fenológicos, até atingir o estágio de maturação e colheita, né? Então, esses são vários alimentos, né? Você vê que a Polcan também usa esses parâmetros, tá? Somente pH, Brix, total de açúcares, tudo isso tem naqueles parâmetros que a gente falou na Polcan também. Não sei se vocês se lembram da aula de Polcan, dos parâmetros que são utilizados. Então, esses são alguns dos também utilizados na Pocan. Então, você tem acidez, né? A acidez que está a Pocan, porque tem que estar numa acidez adequada para consumo, a umidade, o Brix, né? A quantidade de sólidos solúveis, né? De nutrientes, tudo isso a gente vai estar vendo na produção agrícola. Vamos lá, agora eu quero ouvir vocês. Vou passar uma atividade aqui para vocês, para a gente lembrar da aula de ontem e da de hoje juntos. Né não? Vamos lá. Eu queria que aparecesse só o slide. Deixa eu só ver aqui. Que não ficasse me aparecendo. Só para vocês conseguir ampliar, né? Deixa eu ver. Aparece só o slide ou aparece eu também? Parece que você deu um F5 para ver se aparece, Gris. Deixa eu ver. Isso, agora. Ah, não, agora você Eu saiu. saí, fui da F5, saí. Mas eu acho que vocês vão conseguir ver direitinho, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho o que está escrito? Agora sair nos slides. Agora voltar. Está Vocês lá. conseguem ler direitinho o que está escrito? Tá bom. Então, dividam aí, ó. Dividam aí, vocês são quantos? Dividam aí meio a meio a turma, a sala. Que eu quero que um grupo 1 venha me falar sobre. Vamos ler aqui juntos o problema aqui, né? O grupo 1 vai falar sobre a produção de cana, né? O produtor de cana colheu e a lavoura logo após uma semana de chuva intensa. A usina, né, que foi comprar, né, a agroindústria que foi comprar a cana, recusou o lote, né? E alegou que baixa qualidade na matéria-prima. E aí, o que será que aconteceu? Então, o que será que aconteceu? Qual foi o erro desse produtor, gente? Quais são os coeficientes que são utilizados na lavoura da cana-de-açúcar, certo? Grupo 2 vai falar sobre o pecuarista de corte. Percebeu que seu lucro caiu, porque os animais enviados ao abate estavam velhos. Precocidade, né? A gente fala muito disso. Ih, já dei um spoiler para vocês. Como é que pude fazer isso? Demoraram para atingir o peso ideal e o frigorífico pagou menos pela quantidade de carne. Então, vocês vão explicar o erro do pecuarista e falar de alguns coeficientes que podem ser utilizados na produção pecuária. Se dividam aí meio a meio. Você consegue ajudar eles aí, Adriane, para esse vídeo meio a meio? O grupo 1 vai falar dos coeficientes agrícolas e o grupo 2 da pecuária. Vou dar 10 minutos para vocês discutirem e me trazerem uns coeficientes. Pode ser? Como vocês vão se dividir, gente? 2 grupos. Meio a meio, divide aí, meio a meio. Meio para um lado, meio para o outro. Vamos lá? 2 grupos. Fica o grupo daqui da porta e o grupo lá da janela lá. Pode ser? Tentem abrir aqui, daí vocês vão se juntando mais ainda. Vocês são adolescentes. Adolescentes gostam de andar aglomerados, né? Por que não querem ficar juntos um do outro? Quando eu era adolescente, só gostava de andar parecendo cacho de uva, pencado. Acho que eu vou tirar um pouquinho minha tela. Minha tela que eu falo, minha imagem, né? Para vocês conseguirem discutir aí, 10 minutinhos. E aí, gente, podemos? Já discutiram aí? Cadê grupo 1, grupo 2? Cadê vocês?
Vamos voltar aqui para conversar? Ah, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Pronto. Tá aparecendo tudo, né? Adriane, você tá aí? Grace, 3 minutos, mas eu dei 10. Tá vendo como eu sou boa? Vamos lá, cadê o grupo 1? Cadê o grupo 1 da cana? Alguém pode me dizer aí o que vocês, qual foi a conclusão de vocês? Vocês são grupo 2? Então. Tenho mais aqui para apresentar. Será que aconteceu, gente, com essa colheita aí de cana? Por que que deu errado, gente? Cadê o grupo 1? Gente, já tá pronto. Vocês vão? Cadê a galera da cana? Apareça, eu quero ver vocês. Oi. Alex. Vai em ordem. Você vai E aí, gente, o que aconteceu de errado na colheita de vocês da cana-de-açúcar? O que será que teve de errado aí? Me conte aí o que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu aí de errado nessa colheita aí da cana? Mexe na câmera. Assim, de montar aqui, ó. Ah, sim, agora vai passar mais tempo. Só pra você ler. E aí? Alguém vai. Cadê o líder aí para poder falar aí o que aconteceu com essa colheita aí? Por que deu errado? Comece, O que vocês acham que aconteceu? Vem aqui mais na frente, Alex. Aí, pode falar. Situação do problema. O produtor colheu a cana-de-açúcar após uma semana de chuvas intensas. A usina recusou o lote devido à baixa qualidade de matéria-prima. Erro do produtor. A colheita foi realizada com sucesso de umidade no solo e na planta. Isso prejudicou a qualidade da cana e aumentou a qualidade de impurezas. Consequências da chuva. A água em excesso reduz a concentração de açúcar da cana. A matéria-prima fica menos adequada para a fabricação de açúcar. E os parâmetros? Cadê os parâmetros de coeficiente da lavoura? Quais são os que vocês identificaram aí? Qual é o que mede a quantidade de açúcares? Impactos econômicos. A Luciana pode pagar menos ou rejeitar a produção. O produtor sofre prejuízo financeiros e perde rentabilidade. Coeficientes de produtivos. Produtividades por hectares. Produtividade por hectares.
Produção total da lavoura, qualidade da matéria-prima, teor de sacarose. Sim, com certeza. Não sei se no começo e depois eu fiquei com simplesmente publicidade. Evitar a eficiência do uso do convencimento da colheita. Aproveitamento da colheita e rentabilidade da produção. Não. Então, o que aconteceu, gente? Então, vocês falaram aí sobre a água, né? Então, eles tiveram esse período de chuvas, né? E quando acumulou muita água, né? Provocou esse efeito, né? A água acumulou nos pomos, né? Da cana e diluiu a concentração de açúcar. Então, perdeu, né? A quantidade de açúcar que deveria ter na cana de açúcar. Então, a indústria, a agroindústria, né? Ela exige uma quantidade mínima por tonelada de cana. E aí ele teve essa perda, né? Por essa alta quantidade de água. Então, eles tiveram baixa qualidade. E vocês falaram dos coeficientes, né? Teores de açúcares foram um dos mais afetados, né? Que a gente fala também em BRICS, que a gente fala dos teores de açúcares, né? O BRICS também é um teor de sólidos solúveis, porque aumentou também a umidade, né? Então, a umidade também é um dos parâmetros utilizados. E o RT, né? De açúcares totais, né? Então, assim, esse produtor teve uma perda muito grande. Parabéns, viu? Parabéns, Grupo 1. Cadê as palmas da galera? O Grupo 1. Muito bem, gostei. Vocês trouxeram parâmetros muito interessantes. Cadê o Grupo 2? O Grupo da Pecuária. Pareçam. Então, nós concluímos que o erro do pecuarista foi abater os animais muito velhos. Quando o gado demora para atingir o peso ideal, há aumento dos custos de alimentação e manejo. Além disso, os animais mais velhos costumam apresentar menor eficiência na conversão alimentar e podem ter menor rendimento de carcaça, reduzindo o lucro obtido com a venda ao frigorífico. Os coeficientes são taxa de natalidade, quantidade de bezerros nascidos em relação ao número de matrizes, taxa de mortalidade, percentual de animais que morrem durante a criação, ganho de peso, esclare com que os animais aumentam de peso. Conversão alimentar, quantidade de alimento necessária para produzir 1 quilo de peso vivo. Taxa de lotação, número de animais por área de pastagem, rendimento de carcaça percentual do peso do animal que se transforma em carne aproveitável após o abate. Idade ao abate. Quanto menor o tempo para atingir o peso ideal, maior tende a ser a produtividade. No caso apresentado, os coeficientes mais afetados foram ganho de peso, idade ao abate e rendimento de carcaça, pois os animais demoraram para atingir o peso ideal e produziram menos carne aproveitável. O pecuarista deveria ter planejado melhor a idade e o momento do abate, buscando animais mais jovens e eficientes para produzir custos e aumentar o rendimento de carne e lucro. Ai, que lindo! Adorei. Grupo 2, amei também. Muito legal, gente. Vocês trouxeram pontos maravilhosos. Cadê as palmas do Grupo 2, gente? Estou orgulhosa. Sou professora de vocês. Vocês são lindos. Ai, que maravilha, gente. Que lindo ver vocês pesquisando, olhando, né? Querendo saber mais. Muito bom mesmo. Os dois grupos estão de parabéns. Vamos falar então um pouco da pecuária, né, gente? Ai, que lindo.
Então, teve todas essas questões mesmo, né? De ele tem que ter cuidado, né? Essa questão da alimentação, será que foi adequada? Assim, será que ele fez uma suplementação adequada? Porque os animais demoraram muito para ganhar o peso, né? Então, isso é uma das coisas que eles deviam ter observado, né? Para esse animal do abate tardio. E vocês sabem como é que fica essa carne do abate tardio, gente? Essa carne não fica boa, gente. Os animais já são velhos, a carne é dura, não tem maciez, não tem aquele teor de gordura, sabe? Aquele teor de gordura entremeada, quando a gente gosta de comer uma picanha, que tem aquela gordura, não tem. Os animais velhos, os animais, né, que já passaram da idade do abate, eles têm uma carne dura e não tem a maciez e nem aquela gordurinha, assim, que a gente adora. Então, gente, a gente perde muito qualidade. Nenhum frigorífico vai aceitar, porque quando eles forem vender para o mercado consumidor, eles vão perder muito. Então, isso acontece, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. E os parâmetros, vocês falaram aí, né? Vocês falaram da idade ao abate, né? Tem que cuidar, fazer todos o que for necessário, né? Em relação para poder diminuir o tempo, né? Dessa idade ao abate, a conversão alimentar, né? Do que eles comem em produção de carne, né? Em crescimento muscular, né? A questão da carne produzida. Vocês falaram do rendimento de carcaça, justamente, né? Ele vai perdendo, né? Porque o animal não está mais naquele rendimento muscular. A gente também, quando fica velho, o que a gente fica, gente? Já viram o idoso? O idoso não tem aquele... Uma pessoa idosa não tem aquele rendimento muscular que é uma pessoa mais jovem, né? Então, já perde massa muscular, então perde qualidade de carne, né? O bovino. Então, parabéns. Muito bom ouvir vocês. Vamos falar do próximo assunto? Vamos falar do próximo assunto, né? Sobre canais de comercialização. Já estamos saindo da porteira, gente. Já produzimos na pecuária, já produzimos na agricultura e a gente vai sair da porteira. Deixa eu pegar aqui outro slide para vocês. Deixa eu parar aqui um pouquinho a apresentação para pegar outro slide. Estão vendo aí? Deixa eu ver se apareceu. Estão vendo agora? Ai, que bom. Então, gente, já estamos quase saindo da porteira. Ficamos antes, entramos e agora estamos saindo, né? Vamos agora ver os canais de comercialização. Estamos evoluindo, e isso é muito bom, ver o quanto que vocês estão crescendo, aprendendo, evoluindo. Muito orgulho de vocês, muito mesmo. Então, vamos ver sobre os canais de comercialização. Então, vamos compreender, gente, os segmentos que acontecem depois da porteira, né? E classificar esses produtos agropecuários. Então, nas aulas passadas, a gente está vendo sobre o segmento dentro da porteira, da produção animal e vegetal. Então, vamos conhecer agora pós-porteira, na cadeia produtiva do agronegócio. Então, sobre o que se referem esses segmentos, né? Vamos comigo descobrir. Então, os segmentos pós-porteira, gente, são as etapas do processamento. A gente vai processar esse alimento produzido, a gente vai distribuir esse alimento, né? A gente vai levar para o mercado consumidor. Então, vários agentes econômicos vão estar envolvidos nesse processo pós-porteira, né? Vai ter comércio, vai ter agroindústria, vai ter os prestadores de serviço, vai ter o governo aí entrando também, né? Com suas taxações aí, né? E deixa eu ver se está ainda. Está vendo o laser ainda? Lembra daquela primeira slide do primeiro dia, né? Depois da porteira, que é o que, gente? A parte de transporte, armazenagem do alimento, a industrialização, a produção, né? O leite da vaca vai produzir o quê? Vai produzir leite, vai produzir manteiga a partir da gordura, né? No teor de gordura, vai produzir queijos maravilhosos que comemos. Como é que vai ser essa distribuição e comercialização? Então, todas essas etapas aqui, transporte, armazenagem, industrialização, a distribuição e comercialização é realizada pós-porteira.
Então esse segmento pós-porteira, gente, ele vai estar relacionado, principalmente no comércio internacional, né? Relacionado ao PIB, né? O agronegócio do país, do Brasil, a menina dos olhos, né? Do país. Somos potência agro, né? Então, o PIB, o agronegócio contribui muito para o PIB do país, né? Tanto em valores absolutos quanto em valores relativos. Então, esse produto tem que chegar no mercado, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Temos que ter as rotas de comercialização. Como é que vai chegar ao mercado consumidor, né? São vários caminhos, né, que a gente vai chegar. Esse produto você vai produzir in natura, vai direto para o mercado, você vai comercializar, você vai levá-lo para a indústria, para você distribuir depois, né? Você vai fazer uma transformação. Então, esses são os processos, né? Vocês podem industrializar, né, que é a parte da agroindústria, né? A produção de leite, carne, os embutidos, né? Quando se trata dos embutidos que a gente tem, o presunto, o queijo, o salame, todos esses que é de origem animal, né? Comercialização, como é que vai ser essa comercialização? E todos os trabalhadores, gente, que estão prestando serviços em toda essa cadeia, né, do agronegócio, dessa parte que começou desde antes da porteira e já tem um montão de gente envolvida aí na pós-porteira também. Certo, gente? Os produtos agropecuários, eles são classificados em dois, né? Dois tipos. Eles são o in natura e os processados, né? Os in natura são os que a gente consome in natura, sem fazer nenhum tipo de modificação nele, né? Como a Pocan que você produz, né? E outros produtos, assim, que você produz, né? O leite, né? Alguns consome in natura, né? Claro que tem que ter um cuidado com relação à temperatura, cuidado com micro-organismos, né? Algumas pessoas consomem o leite da vaca in natura, né? Sem nenhum tipo de aditivo, mas tem que ter aquele tratamento térmico, né? A fervura do leite, para eliminar todo tipo de bactéria que pode existir, né? Mas também consumimos, né? Muitos produtos in natura, dentre eles é o leite. As frutas, vegetais, as hortaliças, né? E tem muitos alimentos que são processados e transformados, né? O que a gente tem hoje? As bebidas, né? Iogurte também, que é processado, faz todo o processo de transformação, o queijo, manteiga, aí os diversos tipos de queijo de vários animais que são... gente, eu sou apaixonada por queijo. E vai influenciar os tipos de tratamento e os caminhos que vai levar até esse produtor, até esse consumidor final, né, que vai consumir. Então, vocês já ouviram do termo in natura, né? Acabamos de falar desse termo, né? Os produtos que a gente consome in natura, né? Então, para a nossa saúde humana, quanto mais alimentos in natura consumirmos, melhor para a nossa saúde, né? Porque ele tem menor teor dos aditivos, né? Que são processados na indústria, né? Que aquele leite UHT, muitos de vocês devem tomar, não sei se vocês tomam, né? Vocês têm mais acesso vocês estão na área rural, então tem mais acesso ao leite in natura, né? Direto da vaca, não tem uma produção pecuária aí? Aí também os in naturas, as hortaliças, né? Vocês têm também aí, planta cenoura, batata. É tão bom. Eu já plantei também cebola. Adoro a cebola, minha cebola feita. Então, gente, esses produtos in natura são maravilhosos, né? E a gente sabe que eles são mais saudáveis para o nosso organismo, para todos nós. Então, eles chegam aos consumidores, né, sem passar por transformações. Aqui, ó, temos uma bananinha aqui, ó, vocês estão vendo? Temos a batatinha, sem transformações, né? Os ovos também, né? Não passam por transformações. Na verdade, transformações só na produção da avicultura, mas o produto, o ovo, não passa por uma transformação na agroindústria, né? Então, eles são beneficiados, embalados e vendidos a granel, que a gente consome, né?
E alguns grãos, né? As frutas, né? Consumidas in natura, alguns tubérculos, batata, batata doce, nossas hortaliças, né? Que a gente come tudo in natura. Certo? Então, alguns produtos, como frutas, né? Que são transportadas a granel, tem os desafios na logística, né? Nesse transporte, para não ter perda e depreciação dos alimentos, porque os alimentos in natura, eles depreciam muito rápido, eles estragam rápido. Então, assim, você tem que ter um cuidado, assim, na embalagem, do tempo, porque você sabe o tempo de maturação e que o alimento vai estragar. Então, você tem que ter todo esse cuidado, saber para que mercado consumidor você vai vender, para você não ter uma perda na sua produção. Pessoal, Então, isso vai afetar a eficiência na cadeia de distribuição, né, dos produtos. E como é que a gente faz para agregar valor ao que a gente produz, né, gente? Então, alguns são beneficiados, né? Você tem aí o molho de tomate, né, gente? Que ele passa pela agroindústria. O tomate produzido, né? Passa um processo de industrialização e aí transforma nesse molho de tomate, né? E está agregando valor, né, ao produto, né? Facilitando a vida do consumidor, né? Na parte de cozimento. E tem vários outros produtos que são beneficiados e agregam valor, né? Quem é que não gosta de tomar um iogurte de manhã, gente? Eu adoro. Então, assim, foi um produto também que foi, né, beneficiado, passou por um processo de industrialização. Então, inclui também, esses aqui, ó, inclui também lavagem, polimento, né, das laranjas, pasteurização do leite, né, que você tem o processo, esses leite UHT que vocês consomem, né, passam um processo de pasteurização, chegam a temperaturas altíssimas para matar todos os micróbios, né, que são resistentes à temperatura, né, e alguns conservantes que eles colocam, né, o citrato de sódio, sulfatos, né, que eles botam para poder aumentar o tempo de prateleira, né, nos mercados consumidores, certo? E a indústria do couro, né, que é a partir dos bovinos. Por isso que eu falo, não pode, tem que ter bem-estar animal. Gente, não pode nem tocar nesses bovinos que tá lá na produção. Senão, se não causar feridas, nada. Porque o couro tem que sair perfeito, né? Para essa produção dos calçados de couro. Então, vamos ver esses canais de comercialização, né? Tá quase, falta 10 minutinhos para a aula. Eu estou precisando mais de vocês aí. Não me larguem. Então, eles representam, gente, os caminhos percorridos por esses produtores, né? Pelos produtos agropecuários. Desde que eles foram produzidos até chegar esse consumidor final, né? E ele vai variar de acordo com cada produto, né? E região. E vai envolver esses agentes comerciais, né? As agroindústrias, vai ter a parte de comercialização, de transporte, né? Se vai ser rodoviário, se vai ser ferroviário, se vai ser hidroviário, né? Através de barcos, principalmente se for internacional, a rota principal é hidroviária. Né? Então, vários são os percursos, né? Que acabei de citar, né? Vários caminhos para chegar ao consumidor, os produtos in natura e os produtos beneficiados, né? Vocês já viram aqueles caminhões que têm congelados, né? Eles têm temperaturas baixíssimas para manter as carnes, né? No congelamento, porque senão elas perdem qualidade, somente os caminhoneiros que atravessam grandes estados para poder chegarem, né, no mercado consumidor. Então, assim, até isso, gente, tem esse cuidado, né? De manter uma temperatura ideal para não ter um estrago do alimento, né? A carne ou qualquer alimento que precise de uma refrigeração para chegar ao consumidor, tá? Então, são várias rotas, né, que são consideradas nesse processo. Será que dá tempo de praticar um pouquinho? A gente pode conversar, então, né? Vocês já praticaram, falaram um pouquinho da pecuária e da agricultura, os coeficientes, vocês estão fera, né? Então, vamos só conversar sobre esse caso para a gente poder finalizar nossa aula de hoje, tá? Então, imagine que vocês são produtores rurais, né?
e precisam dividir, né? Qual canal de comercialização você vai utilizar para vender a produção de laranja? Laranja é o quê? Um produto in natura ou um produto processado? Laranja é in natura ou processado? É in natura ou processado? Foi processado a laranja ou está in natura? In natura. In natura, né? A gente consome a laranja. Se tivesse um pé de laranja, meu Deus. Ia sobrar uma laranja. Então a gente consome in natura, maravilhoso, né? Então, qual é o canal de comercialização vocês escolheriam para vender essa produção, né? Vamos conversando, né? Então, o que a gente vai fazer com a laranja, né, gente? Temos que deixar ela maravilhosa lá e a gente tem que considerar as perdas para a gente atingir os melhores preços. Então, vocês vão decidir, né? Que eu vou vender minha laranja para quem? Tem agroindústria para produzir suco, né? Eu posso vender minha laranja para agroindústria. E será que eles pagam bem para produzir aquele suco de laranja que a gente compra em caixinha, né? Que eles usam quanto percentual de suco? 3, será? 10 percentual de suco, né? Ou a gente pode vender direto para os supermercados. Será que o preço da laranja nos supermercados estão bons? Né? A gente tem que considerar isso também. Então, assim, essa é uma decisão que o produtor precisa saber na hora que ele for vender, né? Quem está pagando mais pela minha laranja? Então, quem está agregando mais valor, né, ao meu produto? Para alcançar esses mercados cada vez mais produtivos, né? Então, são decisões que... Até aí, gente, depois que produz, tem que decidir, né? Para que eu vou vender? Para quem está valendo a pena? Quem vai me dar lucro? Né? Lucratividade, né? Então, são coisas que eles também têm que pensar na hora que for vender, né? Quem está pagando mais pela minha laranja? Quem está dando mais valor ao meu produto? Né? Então, é uma das coisas que tem que ser considerada. Esse aqui é um artigo que fala um pouquinho dos canais de distribuição, né? Os slides vão ser disponibilizados para vocês. Ainda não botei na plataforma, mas eu vou disponibilizar, né? Porque ainda estamos finalizando esse primeiro conteúdo, que foi da primeira unidade, mas eu vou começar a colocar os conteúdos da segunda unidade, tá bem? E aí, vocês quiserem dar uma olhadinha nesse artigo, né? E lerem um pouquinho, vocês vão poder ver lá nos slides, tá? Então, é isso. Finalizamos mais uma aula, né, gente? Nós vimos hoje sobre os segmentos depois da porteira, né? E classificação desses produtos agropecuários, né? Então, vimos toda essa parte de comercialização e um pouco da produção agrícola, né? Fomos 2 aulas aí intensas e que foi muito bom ouvir vocês, tá bom? Então, gostaria de agradecer pela participação de vocês, gostei do empenho com o trabalho, né? Estou gostando que vocês estão interessados, isso está sendo muito legal. E até a próxima, tá bem? Lembrem que semana que vem, não se esqueçam, vocês vão fazer, já é na quarta-feira. Na quarta-feira, que essa é a nossa última aula dessa semana de gestão e agricultura, né? Amanhã teremos legislação ambiental, agrária e ambiental, e vocês terão a prova de legislação agrária no primeiro horário, já estão sabendo, né? Não faltem, tá bom? Já é amanhã. Os slides estão lá no Classroom, para vocês darem uma olhadinha, tem umas aulas gravadas. É amanhã a prova de legislação agrária e ambiental, tá? Não se esqueçam. E na quarta que vem, teremos a prova recuperação de gestão e agricultura. Vai ser logo na quarta-feira, no primeiro horário, tá? Não faltem também, principalmente os alunos que não fizeram o seminário, né? Aquele seminário que foi realizado sobre as fases fenológicas, os produtos, né? Que a gente falou sobre a cana, né? Sobre vários produtos fenológicos que vocês trouxeram as fases. Tá bom? Não se esqueçam, amanhã não faltem, terão prova de legislação agrária e ambiental no segundo horário, né? Acho que a partir das 2, né? Segundo horário, que é o segundo horário de vocês com legislação agrária e ambiental. Vai ser lá no computador, né? Vocês vão fazer pelo Classroom, certo? Combinado?
Então é isso. Amanhã vejo vocês em legislação agrária. E semana que vem, na primeira horário de gestão e agricultura, nossa prova de recuperação. Então tá? Tudo tá lá no Classroom, os slides, as aulas, tudo para vocês revisarem para a prova. Tá bom? Um abraço a vocês e uma ótima tarde. Tchau, tchau, gente.